Tem coisa que o dinheiro não compra. E uma delas é o som de um grito que nunca voltou. Era para ser só mais um domingo tranquilo na mansão dos Vasconcelos. Piscina aquecida, cheiro de carne na brasa, risada frouxa e copo cheio. Mas o que era para ser churrasco virou busca. O que era riso virou eco. "Cadê o Lucas?" perguntou a mãe já pela terceira vez, ajeitando a blusa branca com a mão trêmula. Ninguém respondeu. O pai, Maurício Vasconcelos, milionário do ramo de cosméticos, travou no tempo. O garfo caiu no prato. O mundo pareceu congelar no segundo exato em que notaram o menino, de apenas 6 anos, tinha sumido. Sumido. No meio de um condomínio fechado, com 12 câmeras, seguranças na guarita e cerca elétrica, que dava choque até em passarinho curioso. "Impossível! Isso é impossível!" repetia Maurício como se dissesse para si mesmo. Mas o impossível gosta de dar as caras quando a gente menos espera. Minutos viraram horas. Horas viraram pânico. O sol se pôs sem deixar rastro. E com ele foi embora também a esperança de um domingo normal. A polícia foi chamada. Cães farejadores, helicóptero. Até o vizinho, que era coronel aposentado, apareceu com uma lanterna e cara de quem sabia mais do que dizia. Mas nada. Nem pegadas, nem sandália, nem som, nem um pedido de resgate. O sumiço de Lucas virou mistério. E mistério, quando tem criança no meio, pesa diferente. Maurício se trancou no quarto no fim da noite. Deixou a barba crescer, abandonou as reuniões, parou de dormir. A empresa faliu, que falisse. O patrimônio derretesse, que derretesse. O mundo podia acabar, desde que trouxesse um filho dele de volta. E foi nesse silêncio de pai que sangra que algo começou a se mover. Um fio, uma pista. Ou talvez só o destino querendo brincar de detetive. Mas isso a gente só descobre no próximo capítulo. Dizem que quando a vida grita, o coração escuta. Mas quando o silêncio dura demais, até o desespero começa a cochichar. 3 dias depois do sumiço de Lucas, enquanto a mansão virava centro de operações da polícia, com mais gente uniformizada do que em dia de desfile, Maurício Vasconcelos recebeu um envelope. Simples, amassado, jogado por baixo do portão de ferro. Sem remetente, sem selo. Só um papel dentro. E uma frase escrita com letra torta e tinta borrada. "O que o dinheiro não vê, o tempo revela." E um endereço. Rua dos Pescadores, 178 Fundos. Maurício encarou aquilo com quem encara uma sentença. Poderia ser trote. Poderia ser isca. Poderia ser armadilha. Mas quando a alma da gente está pendurada por um fio, qualquer nó parece salvação. Ele foi. Sozinho. Sem polícia. Sem seguranças. Só ele, a chave do carro e um medo que fazia eco no peito. Chegando lá, encontrou o que nem filme de suspense ousaria escrever. Uma viela estreita, cercada por prédios descascados, cheiro de fretura velha e o som distante de um rádio tocando sertanejo triste. Ao fundo, uma portinha de madeira podre com o número 178 pintado com corretivo escolar. Bateu 1, 2, 3 vezes. "Tem alguém aí?" A voz saiu mais baixa do que pretendia. Nada. Mas antes que pudesse bater a 4ª vez, a porta rangeou sozinha. E de lá de dentro, um homem saiu, sujo, magro, com o chapéu puído cobrindo metade do rosto. "Você veio?" disse o homem, como se soubesse que ele viria. Maurício deu um passo atrás, desconfiado. "Quem é você? O que sabe do meu filho?" O sorriso torto, daqueles que escondem mais dor do que dentes. Nem tudo o que está perdido foi roubado. Às vezes, só se esconde para se proteger.
Essa frase bateu em Maurício como tapa de mãe, sem violência, mas com uma verdade que arde. O homem então estendeu a mão. Dentro dela, um objeto pequeno, enferrujado, mas reconhecível. O pendente que Lucas usava no pescoço. Um anjinho de prata, presente da avó, que ele nunca tirava. Maurício tremeu. As pernas cederam. O chão parecia querer engolir tudo. "Onde ele está?" gritou com a voz rasgada pela angústia. O homem só disse: "Para encontrar seu filho, você vai ter que voltar onde jurou nunca mais pisar." E com isso, fechou a porta. Silêncio. Maurício ficou ali, parado, com um pendente queimando na palma da mão, sem saber se chorava, corria ou ligava para alguém. O endereço do passado o esperava, e junto com ele, feridas que nunca cicatrizaram. Tem lugar que fede mais por dentro do que por fora. E às vezes, para encontrar o que se perdeu, a gente precisa voltar para onde jurou nunca mais botar os pés. O carro de luxo descia a estrada de terra como se estivesse fora de lugar. Pneus finos demais para o barro grosso, suspensão sensível demais para a realidade que se escondia atrás dos arbustos. Maurício Vasconcelos, o homem que já teve helicóptero à disposição para não enfrentar fila de aeroporto, agora estava ali, suando frio dentro de um Audi que mais parecia encolhido de medo. O GPS nem reconhecia mais a região, e talvez fosse melhor assim, porque aquele lugar era mais que geográfico, era emocional. Ali morava o passado. Mais precisamente, sua mãe. Sim, a mulher que ele não via há mais de 20 anos. A mesma que ele deixou para trás quando decidiu subir na vida. Quando jurou nunca mais ser filho da faxineira, como os colegas de faculdade zombavam. A mulher que criou ele sozinha, lavando o chão e passando roupa de madame. Agora vivia num casebre de madeira, com janela quebrada e cerca torta. Ele estacionou o carro e ficou ali, parado, o motor desligado, o coração aos gritos. Você é ridículo, Maurício. 20 anos sem olhar na cara dela e agora quer bater na porta pedindo ajuda. Mas desceu, de terno, sapato sujo de barro e olhos que não sabiam mais onde mirar. A porta estava entreaberta. E de dentro veio a voz rouca que ele reconheceria mesmo no escuro. Se for cobrador, nem perde tempo. Mas se for filho ingrato, a porta está aberta. Silêncio. Ele entrou. A casa era pequena. Cheirava a café velho e madeira úmida. Um rádio ligado na estação AM contava as tragédias do dia com aquele tom blasé de quem já viu coisa pior. No canto, uma poltrona remendada. E nela, ela, Dona Áurea. Menor do que ele lembrava, mais frágil, mas com o mesmo olhar que derrubava qualquer desculpa. "Oi, mãe", ele disse, quase sem voz. Ela não levantou. "Não sou mãe de estranho. Filho meu não esquece da própria origem. Filho meu não vira estatística de gente metida." Maurício tentou se aproximar. Ela levantou a mão. Um gesto simples, mas foi como se ele tivesse levado um tiro. "Me desculpa", ele murmurou, os olhos enchendo. "Não vim por mim. Vim pelo Lucas." Ela o encarou, por alguns segundos que pareciam eternos. "O menino sumiu, né?" Ele assentiu. "Você sabe?" Ela se levantou de dificuldade. Caminhou até um armário velho, tirou de lá um envelope. Dentro, uma foto. Lucas, num lugar que ele não reconhecia. Sorrindo, mas ao fundo, um símbolo pintado no muro. Maurício arregalou os olhos. Isso é do Lar São Sebastião? O orfanato que você tanto adiava. O mesmo onde o seu irmão foi deixado." Maurício congelou. "Meu irmão morreu no parto, mãe.
Não, Maurício. Ele viveu, foi levado. Você tinha um irmão. E talvez seja ele quem sabe aonde está seu filho agora. O tempo parou. O ar sumiu. Um irmão perdido. Um filho desaparecido. E o destino amarrando tudo com um nó que ninguém queria desatar. Dizem que o destino escreve certo por linhas tortas, mas nesse caso aqui o papel estava rasgado e a caneta falhando. Maurício dirigia como quem foge do próprio nome. O carro cortava a estrada de chão batido, enquanto o sol se escondia atrás de nuvens que pareciam pesar o dobro naquele fim de tarde. A placa enferrujada apareceu quase como um sussurro no meio do mato. Lar São Sebastião, desde 1962. Ele parou, respirou fundo e pensou: como é que eu nunca soube disso? Como é que minha mãe escondeu o irmão a vida toda? Mas uma parte dentro dele já sabia a resposta. Ele nunca quis saber. A verdade, às vezes, só aparece para quem tem coragem de perguntar. Desceu do carro. O portão estava meio aberto, rangendo com o vento. Lá dentro, o prédio antigo exalava o cheiro de infância abandonada. Tinta descascando, brinquedos quebrados no pátio de terra batida, silêncio que parecia ter voz. Uma senhora franzina apareceu na varanda. Tinha a cara de quem viu mais dor do que novela mexicana. Boa tarde. Posso ajudar? Sou Maurício Vasconcelos. Preciso saber se um dia houve aqui um menino chamado Rafael. Deve ter uns 30 e poucos hoje. Foi deixado pela minha mãe. Ela ficou imóvel por um tempo, como se o nome tivesse vindo de longe. Rafael Vasconcelos? Sente. Espere aqui. Ela entrou devagar, como quem carrega passado nos pés. Enquanto isso, Maurício caminhou até um balanço enferrujado. As correntes faziam um som agudo, quase triste. Sentou-se no banco de concreto do jardim e esperou. Minutos depois, a mulher voltou uma pasta e papelão. Abriu devagar. Documentos antigos, fotos em preto e branco, fichas escritas à mão. Aqui, disse ela, mostrando uma ficha. Rafael Vasconcelos, deixado com 2 dias de vida. Nome da mãe, Áurea da Silva Vasconcelos. Maurício passou a mão nos olhos. Era real. Tinha um irmão. E onde ele está agora? A mulher hesitou. Rafael era diferente, silencioso, mas com um coração gigante. Aos 16 anos saiu daqui e foi viver nas ruas. Voltava de tempos em tempos. Nunca quis lar fixo, nunca aceitou ajuda. Dizia que ajudaria quem precisasse, porque ele sabia o que era não ter ninguém. Maurício sentiu o peito apertar. E ele ainda vive por aqui? Ela olhou para o chão. Ninguém sabe. Mas tem um homem, conhecido como o Cuidador. Vive nos becos da Zona Norte, ajudando crianças. Dizem que é um anjo de rua. Nunca quis ser reconhecido. Só age quando uma criança some ou sofre. E toda vez que aparece, some de novo. Maurício engoliu seco. Esse Cuidador poderia ser Rafael? Ela apenas o encarou e respondeu com outra pergunta. Se for, você vai reconhecê-lo como irmão ou vai virar as costas mais uma vez? O silêncio respondeu por ele. Do lado de fora, o vento soprou forte. Uma pipa cortou o céu cinza, como se anunciasse que o reencontro estava mais perto do que parecia. Mas o que o Maurício ainda não sabia é que o passado cobra caro por cada escolha enterrada. Tem coisa que não aparece em exame de DNA, mas tá no olhar, tá no gesto, tá na maneira de tocar o mundo com a ponta dos dedos.
Maurício Vasconcelos, o homem que já desfilou por tapetes vermelhos e apareceu em capa de revista, agora andava de cabeça baixa por uma das regiões mais esquecidas da cidade. Calçadas quebradas, cheiro de comida requentada, postes sem luz e gente com pressa de sobreviver. Ali ninguém o reconhecia. E se reconhecesse, talvez não ligasse, porque naquele pedaço de mundo, dinheiro não é moeda, é só distância. Ele perguntava por o cuidador. Alguns riam, outros desconversavam, mas uma senhora que vendia milho na esquina olhou fundo nos olhos dele e disse: se ele quiser ser encontrado, vai aparecer, mas só se o coração estiver limpo. Maurício quis retrucar, mas engolheu seco, porque no fundo sabia que parte do orgulho ainda sujava o que restava de humildade. O dia virou noite e ele sentou num banco de concreto entre sacolas e restos de feira. Estava prestes a desistir, quando ouviu uma criança chorando. Virou o rosto. Viu um garoto com a camisa rasgada e o joelho ralado, tentando levantar a irmãzinha que parecia ter desmaiado. Ninguém ao redor, ninguém para ajudar. Maurício se aproximou, agachou ao lado. "O que aconteceu, meu filho?" O menino arregalou os olhos. "Ela está doente e a gente não tem ninguém." Antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma sombra surgiu atrás. Passos firmes, voz baixa, mas carregada de urgência. "Eu cuido disso." Era ele. Alto, magro, com barba por fazer e uma mochila surrada nas costas. Pegou a menina no colo como quem segura um mundo. O menino o reconheceu na hora. "É ele, tio. É o moço que sempre ajuda a gente." Maurício ficou paralisado. Aquela voz, aquela maneira de olhar a criança, o jeito de segurar sem medo. "Rafael?" Ele sussurrou. O homem virou o rosto, olhou direto nos olhos dele e, pela primeira vez em anos, Maurício sentiu como se estivesse diante de um espelho quebrado. Demorou, mas veio. "Você é meu irmão?" Rafael não respondeu com palavras, só tirou do bolso uma correntinha. Era idêntica à que Maurício usava na infância, a mesma que ele tinha perdido no incêndio quando era pequeno, mas com uma diferença. No verso havia uma inscrição gravada à mão: Lucas. O mundo parou. "Você encontrou meu filho?" Rafael assentiu, mas o olhar escureceu. "Encontrei, mas não fui o único." "Como assim?" "Tem gente que não quer que ele volte. Gente que tem medo do que Lucas viu." Maurício sentiu a espinha gelar. "O que ele viu, Rafael?" O irmão suspirou, olhando para o céu carregado de nuvens. "A verdade. E a verdade assusta mais do que o escuro." Um trovão ribombou à distância. E ali, entre irmãos que mal sabiam como se abraçar, nasceu o início de uma guerra silenciosa. Uma luta contra algo muito maior do que o desaparecimento de um menino. É fácil chamar de louco quem fala o que ninguém quer ouvir. Difícil é encarar o espelho depois que a máscara cai. Maurício e Rafael caminharam por uma viela estreita, iluminada só por um poste tremelicando. A menina já tinha sido levada por um conhecido de Rafael que fazia atendimento voluntário. E agora, os dois irmãos seguiam lado a lado, como se a vida estivesse tentando costurar um laço que foi rasgado antes mesmo de ser dado. "Quem são essas pessoas, Rafael? Por que alguém manteria meu filho escondido?" perguntou Maurício, a voz tremendo. "Você viveu cercado de câmeras, seguranças, contratos e nunca percebeu o que acontecia dentro da sua própria empresa." "O quê?" Rafael parou em frente a um portão de ferro grafitado. Tocou 2 vezes. Uma janelinha se abriu. Um rosto desconfiado
e depois a porta rangendo. Lá dentro, um galpão velho, transformado em abrigo improvisado. Colchonetes no chão, crianças dormindo em redes, adolescentes mexendo em panelas e mochilas remendadas. Um mundo paralelo dentro da cidade. Seu filho viu algo que não devia e falaram para ele ficar quieto, mas ele não ficou. Foi aí que sumiu. Do que você está falando? Rafael jogou na mesa um envelope com fotos. Fotos de laboratório clandestino, embalagens de produtos de beleza com rótulo adulterado, crianças pequenas empacotando mercadoria e, no canto de uma imagem borrada, o logo da Vasconcelos Cosméticos. Maurício empalideceu. Isso é montagem. Você quer que seja, mas não é. Rafael falou sem raiva, mas com firmeza. Você largou o controle da empresa na mão de gente gananciosa, executivos que transformaram a fábrica numa máquina de moer inocência. Maurício balançava a cabeça em negação. Não, isso não pode ser. Lucas viu. Foi até lá com um amigo de escola sem querer. Estavam brincando, invadiram o galpão dos fundos, viram as crianças sendo usadas. Tentaram contar. Um dos seguranças sospegou. O amigo dele conseguiu fugir. Lucas não. Por que não me contaram? Por que ninguém exigiu resgate? Rafael se aproximou. Olhar firme. Porque não é sequestro. É silenciamento. Se você fizesse escândalo, a história vinha à tona e muita gente grande ia cair junto. Gente que ainda usa o seu sobrenome. Maurício sentiu o chão desaparecer, as mãos tremiam, a respiração falhava. Mas onde ele está agora, Rafael? Pelo amor de Deus, onde está meu filho? O irmão hesitou, olhou para o fundo do abrigo e apontou com o queixo. Está mais perto do que você imagina. Mas se quer mesmo vê-lo, vai ter que prometer uma coisa. Qualquer coisa. Vai ter que destruir o próprio império para salvar quem mais você ama. Um trovão cortou o céu lá fora. E naquele instante, Maurício entendeu que não era só sobre encontrar Lucas, era sobre se encontrar também. Mas o preço podia ser tudo o que ele construiu. Tem abraço que não precisa de ensaio. Tem reencontro que não pede explicação. Só acontece. Porque a alma já estava com saudade. A chuva começou fina, quase tímida, como se tivesse medo de atrapalhar o momento. Maurício seguiu Rafael por um corredor estreito, dentro do abrigo. O som das gotas no telhado de zinco parecia marcar cada passo como um tambor do destino. No fundo, uma porta azul descascada. E do outro lado, um silêncio. Ele está aí? Sussurrou Maurício, com a mão no batente. Rafael assentiu. Mas não espera a festa. Ele passou por muita coisa. Está assusado, desconfiado e com razão. Maurício respirou fundo. Girou a maçaneta. O quarto era simples. Um colchão no canto, uma lanterna fraca presa à parede e brinquedos improvisados espalhados. No centro, um menino de cabelo bagunçado, pele pálida e olhos fundos. Estava de costas, desenhando com lápis de cor num caderno velho. Maurício entrou devagar. O coração batia na garganta. Lucas! O menino virou o rosto lentamente. Demorou 1 segundo, 2, até os olhos o reconhecerem. Pai! Aquela palavra fraca e trêmula caiu como um raio dentro do peito de Maurício. Ele caiu de joelhos no chão. As lágrimas vieram antes das palavras. Meu Deus! Meu filho! Você está vivo! Lucas não chorou, mas também não correu. Ficou parado,
como se o medo ainda o mantivesse amarrado por dentro. Eles disseram que você me deixou, que você sabia de tudo e deixou. Maurício balançou a cabeça, desesperado. Nunca, filho, nunca! Eu não sabia! Me perdoe por não ter te protegido! Me perdoa por tudo! Lucas apertou o caderno contra o peito. Eles batiam nas crianças, diziam que era normal, que era trabalho. Mas tinha um moço que me escondia, me dava comida, me chamava de pequeno trovão. Ele disse que eu era forte. Maurício olhou para Rafael. Rafael olhava para o chão. Foi ele, né? Lucas apontou com o queixo. Maurício assentiu. Ele é o seu tio, filho. Meu irmão. E, talvez, o anjo que a gente não merecia. Lucas se levantou devagar. Caminhou até Rafael. O olhou por alguns segundos e o abraçou. Sem palavra nenhuma. E Maurício, de joelhos, viu aquele abraço acontecer e entendeu algo que doía mais do que qualquer tapa. Teve gente sem nada que fez por seu filho o que ele, com tudo, não conseguiu fazer. Ali, naquele quarto simples, 3 mundos despedaçados se tocavam pela primeira vez. E do lado de fora, o trovão roncava, como quem avisa: agora começa a verdadeira tempestade. Tem gente que acha que o pior é descobrir a verdade, mas não é. O pior é descobrir que você fez parte da mentira. Depois daquele reencontro que parecia cena de filme antigo, Maurício achou que as coisas iam se acalmar, que podia pegar o filho, sumir com ele no avião particular e esquecer tudo. Mas o problema da consciência é que, uma vez acordada, ela não volta a dormir. Na manhã seguinte, Rafael chamou-o no fundo do abrigo. Sentaram em 2 caixotes, com o céu cinza acima e o cheiro de mingau queimando vindo da cozinha comunitária. Você quer justiça ou quer vingança? Perguntou Rafael direto. Eu quero proteger meu filho. Então vai ter que derrubar a própria árvore onde penduraram a corda. Rafael abriu um fichário velho. Lá dentro, documentos, provas, recibos, áudios escondidos e até uma gravação com a voz de um dos diretores da Vasconcelos Cosméticos falando sobre otimizar produção com menores de idade. Tudo aquilo ligava a empresa, que ainda usava o sobrenome de Maurício, a um esquema de exploração que envolvia políticos locais, ONGs de fachada e até policiais comprados. Isso vai destruir tudo, murmurou Maurício pálido. Vai, mas é a única forma de salvar algo. Maurício encarava as páginas como se fossem dinamite. E como a gente expõe isso? A imprensa não vai publicar. Eles têm rabo preso. A polícia, então... Rafael tirou do bolso um pendrive. Tem um canal. Um jornalista independente. Morre de medo, mas tem coragem no fígado. Se este vídeo for pro ar, acabou o silêncio. Maurício hesitou. O mundo que ele conhecia estava ruindo rápido demais. Mas então lembrou do desenho que Lucas mostrou na noite anterior. O menino havia desenhado um homem segurando uma lanterna cercado de crianças no escuro. É você, pai, ele disse com os olhos cheios d'água. Você vai tirar a gente da escuridão? Aquilo ficou ecoando dentro dele, como preste, como cobrança. Na tarde do mesmo dia, Maurício apareceu no antigo prédio da Vasconcelos Cosméticos. Terno amarrotado, o olhar inflamado, entrou dentro da sala de reunião onde os executivos discutiam números e jogou os documentos sobre a mesa. Ou vocês renunciam agora, ou amanhã essa empresa vira manchete de escândalo internacional. Você tá louco, Maurício? Vai destruir o seu próprio nome. Meu nome eu posso reconstruir.
O que não dá é continuar assinando contrato com o diabo e achar que estou vendendo perfume. Um dos diretores se levantou indignável. Isso vai arruinar tudo! Já está arruinado, parceiro. Só que agora vai feder em praça pública. Ele saiu da sala com a dignidade de quem não tinha mais nada a perder e, por isso, podia finalmente ganhar o que importa. Naquela mesma noite, o vídeo foi publicado. Títulos em vermelho, imagens fortes e a frase final do jornalista: um império construído sobre a exploração de inocentes e um pai que, ao perder o filho, encontrou a verdade. O vídeo viralizou. O país parou. A justiça começou a se mexer. E muita gente rica começou a tremer. Mas isso era só o começo. Tem gente que sobe tanto na vida que esquece onde é o chão. Mas o chão tem memória, e quando ele chama, é de joelhos que a gente volta. 2 dias após a denúncia ir ao ar, a mansão dos Vasconcelos, que já teve colunas de mármore e segurança armada na porta, virou um ponto turístico de curiosos e sede improvisada da indignação popular. Cartazes, gritaria, gente batendo panela. E o mais doloroso de tudo, crianças, muitas crianças, segurando fotos dos próprios irmãos que haviam desaparecido nos últimos anos. Todos ligados, de algum modo, à maldita rede de exploração. Maurício não estava mais ali. Enquanto os advogados dos antigos diretores tentavam salvar o pouco que restava da imagem pública da empresa, ele estava de volta ao abrigo, rodeado de crianças, de verdade, sem maquiagem, sem holofote. Você não precisa fazer isso, disse Rafael, vendo o irmão limpar o banheiro com uma escova de vaso. Preciso sim. Preciso que as mãos que construíram aquilo aprendam a reconstruir isso aqui. Ele limpava como quem pedia perdão com cada esfregada. Não porque era obrigado, mas porque era necessário. Do lado de fora, repórteres se amontoavam. Queriam entrevista, exclusiva, manchete, chamada de capa. Mas Maurício recusava todas. Se quiserem falar comigo, que venham com um balde de sabão. Aqui só conversa quem bota a mão na ferida. Lucas observava tudo de longe. Ainda retraído, mas com os olhos mais vivos. E foi nessa nova rotina em que o luxo deu lugar ao concreto rachado e à sopa rala que pai e filho começaram, de fato, a se conhecer. Lucas ensinou o pai a pendurar roupa no varal. Maurício ensinou o filho a montar uma maquete com um caixa de papelão. Rafael observava e sorria de canto. Mas a paz durou pouco. Numa noite abafada, com um cheiro de chuva no ar, alguém jogou uma pedra no abrigo. Quebrou a janela da cozinha. Junto da pedra, uma mensagem. Você mexeu com gente grande. Se continuar, vai enterrar mais do que documentos. Maurício pegou a pedra, leu a frase e me entregou ao Rafael. Eles não vão parar, vão? Negou com a cabeça. Quem lucra com o medo não gosta de ver alguém perdendo medo. Maurício então fez o que ninguém esperava. Convocou uma coletiva. No próprio abrigo, com as crianças ao redor. E lá, diante de câmeras e microfones, de terno surrado e olhar firme, disse: se tentarem tocar em qualquer uma dessas crianças, terão que passar por mim. Eu não sou mais CEO de porcaria nenhuma, mas sou pai e irmão. E agora, sou também escudo. Podem quebrar minha cara, minha conta bancária, meu passado, mas não toquem mais nenhuma dessas mãos pequenas. Silêncio. Depois, aplausos. E no meio do barulho,
Uma lágrima correu no rosto de Lucas. Pela primeira vez, ele acreditava num homem que chamava de pai. Mas os inimigos estavam mais perto do que pareciam. Tem nome, que pesa mais que ouro. Mas tem hora que é melhor cuspir no brasão do que dormir abraçado com a vergonha. Na manhã seguinte à coletiva, Maurício recebeu uma visita inesperada. Chegou num carro preto, sem placa da frente, com vidros escuros e motor que parecia ronco de bicho bravo. Desceu um homem engravatado, alto, com aquele olhar que mede os outros como quem avalia a carne no açougue. Doutor Maurício Vasconcelos? Disse com a voz seca, sem tirar os óculos escuros. Já foi. Agora sou só Maurício. Receio que não seja tão simples assim. O homem estendeu uma pasta. Dentro, documentos. Uma notificação jurídica. Processo movido pelos antigos sócios da Vasconcelos Cosméticos. Acusação, difamação. Sabotagem empresarial. Quebra de sigilo industrial. Prejuízo milionário. Estão me processando por contar a verdade? Estão exigindo que o senhor pare imediatamente as acusações, apague os vídeos e se retrate, publicamente, ou perderá todo e qualquer direito sobre os bens da família, inclusive a herança de sua mãe. Maurício riu de canto. Herança? Eles acham que sobrou alguma coisa depois que eu loguei tudo? A mansão ainda está no nome da senhora Áurea. E se o senhor assinar esse termo de retratação, eles oferecem reverter tudo. Inclusive, o nome da empresa volta a carregar o seu. Um retorno triunfal, doutor Maurício. Tudo pode ser perdoado. É só dizer que estava emocionalmente abalado e que se confundiu. Maurício fechou a pasta devagar. Olhou para o homem como quem olha para um buraco fundo. E se eu não assinar? Eles vão te enterrar. Na justiça, na mídia, onde for preciso. E vão tirar o abrigo das crianças. Porque descobrimos que o terreno é irregular. Já estão movendo ações para despejo. A ameaça não era velada. Era crua. Maurício entrou para a porta do abrigo. De lá podia ver Rafael brincando com duas meninas pequenas, ensinando-as a desenhar estrelas com giz colorido. Lucas ria com um cachorro de rua que virou mascote. E no canto, um cartaz pintado por uma das crianças. Aqui, a gente não finge que ama. Respirou fundo. Voltou. Diga aos seus patrões que, se quiserem levar a mansão, levem. Se quiserem apagar meu nome, apague. Mas esse lugar aqui não tem escritura que compre. O homem recolheu os papéis, irritado. O senhor vai se arrepender. Talvez. Mas não vai ser mais arrependimento do que eu sentir ao ignorar meu sangue por 20 anos. O carro preto foi embora cuspindo fumaça. À noite, Rafael apareceu na porta do quarto com os olhos baixos. Você vai mesmo perder tudo? Já perdi, Rafael. E foi o melhor que me aconteceu. Ele entregou ao irmão uma folha. Era a escritura do terreno do abrigo, doado oficialmente para uma nova fundação. Instituto Lucas, pela Infância Livre. Se tentarem tirar daqui, vou ter que derrubar um novo nome. Um nome que a gente reconstruiu com verdade. Rafael o abraçou. Forte! Pela primeira vez como irmãos de fato. Mas, enquanto isso, na outra ponta da cidade, uma figura misteriosa falava ao telefone na cobertura de um prédio espelhado. Ele não vai parar. Vamos ter que usar a carta final. Do outro lado da linha, uma voz fria respondeu. Então tirem o que resta dele. Tirem o garoto. E a escuridão voltou a rondar. Tem ameaça que vem pelo escuro.
mas tem coragem que nasce da dor. E quando essa coragem cresce, nem o inferno dá conta de segurar. Naquela madrugada abafada, com o céu pesado de nuvens e um silêncio que parecia conter respiração, Rafael foi o primeiro a perceber. O cachorro, aquele vira-lata que vivia solto no abrigo, começou a latir do nada. E não era latido de brincadeira, era alerta. Daqueles que os antigos chamavam de grito de alma sentindo perigo. Rafael levantou da rede, calçou os chinelos de dedo, pegou a lanterna. — Tem alguém aí? — gritou, caminhando pelos fundos. Nada. Até que viu. Um vulto. 2, 3. Homens encapuzados, silenciosos, como se fossem fantasmas de aluguel. Um deles segurava algo que parecia um pano, o outro um alicate e o terceiro uma arma. O sangue de Rafael gelou. Correu para o dormitório. Lucas dormia tranquilo, encolhido num canto do beliche, abraçado ao travesseiro velho com cheiro de sabão. Rafael pegou no colo. Não pensou, agiu. — Maurício, eles vieram pelo Lucas! Gritou, arrombando a porta do quarto improvisado do irmão. Maurício pulou da cama, descalço, confuso. — Quem veio? Quem? Mas já dava para ouvir o barulho. Um estalo, uma corrente sendo cortada. O portão dos fundos cedia. Rafael trancou a porta por dentro, empurrou o armário na frente. — Eles não vão levar ele, não enquanto eu tiver ar nos pulmões. Lucas acordou, espantado. — Pai! Tio! Maurício se ajoelhou e segurou o rosto do filho. — Escuta, filho, papai está aqui, você vai ficar bem. Feche os olhos e confia na nossa voz. Lá fora, vozes baixas. — Arrebenta, ele está aqui dentro. Rafael correu até a cozinha. Voltou com um facão velho de cortar lenha. — Eu seguro eles. Você foge com o menino pela saída lateral. — Você tá louco? Eu não vou te deixar sozinho. — Você já deixou, mas agora tem a chance de fazer diferente. Maurício parou. Os olhos encheram. Rafael sorriu. Um sorriso triste. — Vai, irmão. Me deixa ser o escudo que eu sempre quis ser. A porta estremeceu. Um chute. 2. A tranca já começava a ceder. Maurício pegou Lucas no colo e correu pelos fundos. Saíram por uma abertura no muro que os garotos tinham feito tempos atrás para escapar quando o clima no abrigo pesava. No escuro, ele corria como louco, o filho apertado num peto. Corria não só da ameaça, corria da culpa, do passado, da covardia. Quando chegou a uma rua mais movimentada, gritou por socorro, gritou com uma alma. Um morador acordou, ligou para a polícia, outros se aproximaram. Maurício, de joelhos, abraçado ao filho, tremia. — Eles iam levar você, eles iam te apagar, meu filho. Lucas chorava baixinho. — Mas você não deixou. Minutos depois, sirenes, polícia, gente gritando. Mas Rafael? Rafael ficou para trás. E ninguém sabia ainda se ele tinha conseguido resistir ou se tinha sido levado junto com o silêncio. Tem gente que vira herói no jornal. Rafael não. Rafael vira o herói na escuridão, sem manchete, sem tapinha nas costas, só coragem crua e ferida. Quando a polícia chegou no abrigo, a cena era de guerra. Porta arrombada, sangue seco no chão, facão jogado num canto e marcas de luta por toda parte. Mas Rafael não estava lá. Sumiu. Evaporou. Nem rastro, nem pegada, nem testemunha. Maurício ficou dias inteiros no local, sem comer, sem dormir, só caminhando em círculos, perguntando às crianças o que tinham visto, se alguém tinha ouvido algo, mas a resposta era sempre a mesma. O tio Rafael brigou com os homens, depois, silêncio. A imprensa tentou transformar a história em espetáculo, manchete atrás de manchete.
Ex-milionário acusado de armar própria tragédia. Desaparecimento misterioso num abrigo de crianças. Seria tudo a encenação? Maurício não respondeu nenhuma. Em vez disso, foi até a delegacia. Exigiu investigação. Levou os documentos que Rafael tinha reunido, as provas da rede criminosa, os nomes dos envolvidos. E ali, diante de promotores e investigadores, jogou tudo na mesa. Prendam quem tiver de prender, inclusive se for eu, mas me tragam meu irmão de volta. Foi nesse dia que um jovem repórter, novato, sem medo de perder emprego, decidiu seguir as pistas ignoradas pelos outros. Investigou câmeras de segurança da região, conversou com moradores de rua, gente que ninguém ouve, mas que vê tudo. E descobriu. Rafael havia sido levado por um carro preto sem placas. Testemunhas juravam que ele estava ferido, mas consciente, e que foi visto sendo transportado para uma clínica, dessas que ninguém sabe direito se trata ou apaga. Maurício foi até lá, enfrentou seguranças, exigiu entrada. "Não temos ninguém com esse nome aqui, senhor", respondeu o diretor com voz gelada. Mas no fundo do corredor, uma faxineira cochichou. "O moço babudo tá no quarto 23, só que eles não deixam ninguém ver." Maurício invadiu. Quarto 23. E lá, deitado, com os olhos roxos, a boca inchada, costelas marcadas, estava Rafael. Respirando, mas inconsciente, sedado, algemado à cama como se fosse criminoso. Maurício chorou em silêncio. Segurou a mão do irmão e sussurrou: "Você salvou meu filho. Agora é minha vez de salvar você." A enfermageira tentou impedir. Ele empurrou, destrancou as algemas, pegou o irmão no colo, como o Rafael tinha feito com Lucas dias atrás. "Vamos para casa, irmão." E saiu carregando aquele corpo ferido como quem carrega o próprio passado no colo. Lá fora, flechas, repórteres, gritos. Maurício parou, olhou para a multidão. "Esse homem aqui é o verdadeiro herói. O nome dele é Rafael Vasconcelos. E se alguém tem dúvida, que venha olhar nos olhos dele." Silêncio. Depois, aplausos tímidos, gritos de apoio e uma criança gritando: "Obrigado, tio Rafa." Foi ali, no meio da calçada, com Rafael nos braços e Lucas segurando sua mão, que Maurício entendeu. O sobrenome Vasconcelos só valia alguma coisa agora, porque alguém finalmente deu a vida por ele. Tem lugar que antes era prisão e que com coragem vira abrigo. Tem gente que perde o que construiu só para descobrir o que nunca teve. 2 semanas depois do resgate de Rafael, o que antes era só poeira e medo, virou tijolo, tinta nova e promessa de futuro. A antiga fábrica da Vasconcelos Cosméticos, onde tantas injustiças tinham acontecido, foi oficialmente confiscada por ordem judicial. E por articulação direta de Maurício, agora de volta à mídia, não como milionário, mas como denunciante e ativista, o local foi transformado num projeto ousado. Fundação Ponte de Luz. Escola, abrigo, oficinas de arte, atendimento psicológico e médico gratuito para crianças em situação de rua. E no topo do prédio, um letreiro com um novo nome, escrito com as mesmas letras douradas que antes anunciavam o perfume de luxo. Centro Rafael Vasconcelos de Proteção à Infância. No dia da inauguração, centenas de pessoas se reuniram. Crianças, ex-funcionários que tinham sido coagidos a ficar calados, mães, voluntários, moradores da comunidade. Rafael ainda se recuperava. Sentado numa cadeira de rodas com um braço engessado e um curativo no rosto, ele assistia tudo em silêncio, com os olhos marejados. Ao lado dele, Lucas,
orgulhoso. E do outro lado, Maurício, com uma roupa simples, camisa social arregaçada e mãos calejadas de obra. Ele subiu num caixote de madeira improvisado como palanque, pegou o microfone com a mesma firmeza que antes usava para assinar contratos. Eu passei a vida tentando subir e, no meio do caminho, esqueci quem me empurrou lá de baixo. Esqueci da minha mãe, do meu irmão, do meu nome e do que ele podia representar. Silêncio. Ninguém tossia, ninguém mexia. Lucas, meu filho, me ensinou mais em 3 semanas do que eu aprendi em 30 anos de faculdade. E Rafael, bom, Rafael não é só meu irmão, é o nome que agora vai cobrir esse prédio, porque quando tudo desmoronou, ele segurou o que era de mais importante. Ele se virou para o irmão. Rafa, obrigado por ter sido pai para o meu filho, por ter sido luz onde eu só via lucro. Rafael tentou rir, mas a dor ainda era visível. Pegou o microfone com a mão livre. Eu nunca quis nome em prédio. Só queria que nenhuma criança passasse pelo que a gente passou. E agora, se esse prédio for abrigo, vale mais que qualquer título. Lucas se aproximou, abraçou os dois. Foi o primeiro abraço de 3. E naquele instante, nenhuma fortuna no mundo podia pagar o que aqueles 3 construíram juntos. O público aplaudiu de pé. Gente chorando, gente se olhando como quem se reconhece. Porque todo mundo ali, em algum momento da vida, tinha sido Lucas, ou Rafael, ou até Maurício. E o que começou com um menino desaparecido, agora era uma semente para que nenhum outro menino fosse esquecido. Mas o tempo ainda guardava uma última surpresa. Tem lembrança que a gente guarda sem saber por quê. Mas quando o tempo abre a janela, ela entra como se nunca tivesse saído. A rotina no novo centro começava a florescer. Crianças voltando a sorrir, oficinas de teatro ganhando cor, hortas comunitárias brotando, no lugar onde antes havia concreto rachado e silêncio industrial. Rafael, mesmo em recuperação, fazia questão de circular pelas salas de aula improvisadas, sempre com um lenço no bolso, não para limpar suor, mas para enxugar as lágrimas que vez ou outra escapavam discretas. Lucas estava diferente, mais confiante. Corria pelos corredores, organizava jogos, desenhava sonhos nos murais. Maurício, por sua vez, parecia finalmente confortável usando chinelo e camiseta. A barba crescia desalinhada, mas o olhar agora era reto, sem fugir de si. Mas foi numa tarde qualquer, enquanto limpavam uma das salas antigas da diretoria da fábrica, que a verdade bateu mais forte do que se esperava. Rafael, ao abrir um armário escondido por trás de uma estante pesada, encontrou uma caixa de papelão. Dentro, registros antigos da empresa, relatórios, cartas, recibos. E uma pasta com fotografias. Maurício, vim ver isso. Chamou, o rosto sério. Dentro da pasta, dezenas de fotos, algumas de campanhas publicitárias, outras internas com funcionários antigos, mas entre elas, uma em especial. A foto de uma criança. Menino, cabelos castanhos, sorriso largo. E atrás da imagem, escrito com caneta azul, Lucas Rafael da Silva Vasconcelos. Idade, 4 anos. Visita ao projeto Mãos Pequenas. Maurício ficou sem ar. Lucas, aos 4 anos? Isso é impossível. Ele nunca esteve indo aqui nessa época. Rafael pegou a imagem e analisou melhor. Pera, esse uniforme?
O silêncio entre os dois durou o tempo de uma vida. Rafael correu até o refeitório, onde Lucas comia pão com margarina e ria de algo que uma amiga havia dito. Filho, me mostra suas fotos de bebê, aquelas que estão na sua mochila. Lucas, confuso, pegou a pequena pasta azul. Dentro, fotos antigas, recortadas, algumas coladas num papel. Maurício olhou uma por uma. Comparou. A mesma cicatriz na sobrancelha, o mesmo brilho no olhar. Lucas já tinha estado naquela fábrica anos antes, muito antes do desaparecimento. Mas como? Maurício se ajoelhou diante do filho. Filho, você lembra de já ter vindo aqui quando era bem pequeno? Lucas pensou. Olhou para o teto, depois para o chão. Lembro de cheiro de tinta, de uma mulher com cabelo colorido que me dava doce, e de um lugar com caixas empilhadas. Rafael olhou para o irmão. Maurício apertou os lábios. Rafa, eu acho que o sumiço do Lucas começou muito antes do que a gente imaginava. Aquela foto não era só memória, era prova que o Lucas já tinha sido usado, prova de que alguém, ainda lá dentro, sabia disso e manteve tudo escondido por anos. Agora, tudo fazia ainda menos sentido e o perigo podia não ter acabado. Tem história que termina com ponto final, mas tem verdade que exige reticências. A descoberta daquela foto virou terremoto no coração de Maurício. Não era só sobre resgatar o filho. Era sobre entender que Lucas já tinha sido ferido muito antes do desaparecimento. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, ele desceu até a antiga sala da presidência. Sentou na poltrona empoeirada, olhou em volta. Quadros de premiações, certificados, um retrato dele mesmo, mais jovem, posando ao lado de uma equipe, mas num canto, quase escondida, uma moldura menor, quase invisível. O papel já amarelado, manchado pelo tempo. Ele se aproximou, leu. Projeto Mãos Pequenas. Parceria aprovada em 2005. Supervisão, Beatriz Soares Vasconcelos. Maurício ficou imóvel. Beatriz Soares, sua tia. Irmã do pai, mulher influente, elegante, presença constante nos eventos de alta sociedade, sempre envolvida com projetos sociais, sempre com aquele sorriso calculado. Ele pegou o telefone. A Beatriz está nisso. Ela foi supervisora do projeto. E se o nome do Lucas aparece na ficha daquele tempo, alguém da família sabia. Talvez ela mesma? Rafael não hesitou. Se é ela quem puxa os fios, é ela quem vai ter que ouvir a tesoura agora. 2 dias depois, os dois estavam na cobertura luxuosa de Beatriz, no centro da cidade. Ela os recebeu com aquele mesmo sorriso polido de sempre. Ora, os irmãos das manchetes vieram tomar um café ou trazer mais escândalo? Maurício foi direto. Essa foto. Colocou sobre a mesa de vidro. Ela olhou, arqueou a sobrancelha. Ah, ele, não é? Lucas. Você sabia, Beatriz? Ela cruzou as pernas, pegou um cigarro, acendeu com calma. Sabia, mas nunca foi minha culpa. Eu só gerenciava. Eu não cuidava do subsolo. Aquilo era outro departamento. Você mandou apagar os rastros. Você sabia que ele era meu filho. Claro que sabia. E isso te incomoda por quê? Olha onde ele está agora. Virou símbolo, virou história.
Quero que um pedido de desculpas. Rafael se levantou. Você não tem ideia do que ele passou. Ela riu. Vocês são homens adultos, movidos por sentimentalismo barato. O mundo não funciona assim. A empresa precisava mostrar serviço social. Criança feliz na propaganda ajuda a vender cosmético. Era isso, e sempre foi. Maurício o olhava como quem olhava um vulto do passado. Você vai pagar por isso? Ela deu ombros. Acha mesmo que vão acreditar em dois fracassados de terno sujo? Eu tenho advogados, influência, amigos em Brasília. E vocês têm o quê? Um abrigo de pombos? Foi nesse momento que Rafael ligou a câmera escondida no bolso da jaqueta. Era só isso que eu precisava. Obrigado, Dia. O sorriso dela desapareceu. 3 dias depois, o vídeo viralizou. Socialite admite o uso de crianças em projetos falsos para marketing empresarial. Beatriz caiu. E junto dela, toda uma rede de corrupção que operava com aparência de caridade. Lucas foi oficialmente reconhecido como vítima de exploração infantil e, num gesto que comoveu o país, recebeu da Defensoria Pública o direito de usar o sobrenome Lucas Rafael Vasconcelos, incluindo o nome do tio. A história virou livro, depois documentário e, por fim, aula. Aula de que amor não se compra, de que verdade não se cala e de que há famílias que se escolhem no meio da tragédia. E como eu sempre digo, tem gente que nasce invisível, mas não nasceu para viver apagada. Se você chegou até aqui, me conta aí nos comentários. Esse caos doeu mais onde? No peito ou no orgulho? Deixa seu curtir para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não fez isso e compartilha com quem precisa lembrar que até na dor mais escura dá para encontrar luz. Até o próximo causo do seu vovô Rico.